Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com o canal universitário, com a TV PUC e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar de um tema que está aflorando com a questão das estátuas, dos símbolos, do próprio fogo que foi posto no Borba Gato, né? Que é um questionamento da versão da história como ela é contada pelas classes dominantes. Né? Nós vamos tratar do tema da ocultação do patrimônio negro na história. E para tratar desse tema, nós convidamos duas pessoas especiais. Eu quero apresentar para vocês uma pessoa já muito conhecida, é a Érica Malunguinho. A Érica é educadora, é artista, exerce o cargo de deputada estadual desde 2018 pelo PSOL, é nascida e criada em Pernambuco, se mudou para São Paulo aos 20 anos de idade, idealizadora do Aparelha Luzia, quilombo urbano com ampla programação e atividades ligadas à cultura da matriz africana. Muito obrigado, Érica, por estar aqui com a gente. É um prazer e uma honra contar com você aqui. Prazer todo meu. Quero apresentar também para vocês o Danilo Luiz Marques. O Danilo é doutor em História Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, é da equipe editorial da revista Sancota, periódico de História da África e de Estudos da Diáspora Africana, foi professor efetivo de História da Rede Pública Estadual de Educação de São Paulo, coordenou o curso de especialização em História da África, Educação, Cultura, Relações Internacionais do Centro Universitário Assunção. Atualmente é professor de História do Brasil na Universidade Federal de Alagoas, onde coordena o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas. E ele é autor de 2 livros que tratam do tema, Sob a Sombra de Palmares, Escravidão e Resistência no século XIX, e também Sobreviver e Resistir, os caminhos para a liberdade de escravizadas e africanas livres em Maceió, de 1849 a 1888. Danilo, muito obrigado também por estar com a gente. É um prazer poder contar com essa colaboração. Para começar a nossa conversa, vamos tratar o tema de uma maneira a questionar o próprio título, a ocultação do patrimônio negro na história. Danilo, ocultar o quê? Ocultar por quê o patrimônio histórico negro? Primeiro eu queria pedir licença aos mais velhos, né, agradecer o convite, dizer que é uma honra estar aqui nesse programa ao lado da deputada estadual Érica Malunguinho, uma referência na luta, né, do movimento negro brasileiro, né, das populações que historicamente estão enfrentando tentativas de marginalização e de silenciamento das suas histórias, né. A Beatriz Nascimento, né, tinha uma fala muito importante, né, que é uma historiadora negra, um ícone, né, nosso, da nossa luta, que dizia que a história do Brasil foi escrita por mãos brancas, né, e que nisso fazia alusão ao silenciamento, né, da história e do protagonismo das lutas indígenas e africanas aqui no Brasil. Então, esse silenciamento, ele tem alguns tem alguns caminhos, né, que é silenciar toda uma história e um protagonismo negro e indígena no Brasil, né? E, ao mesmo tempo, negar, né, reivindicações atuais, negar a necessidade de uma reparação histórica, né? E, ao mesmo tempo que você silencia a resistência indígena contra a escravidão, já ainda ali no século XVI, né? E quando você silencia a resistência africana e dos seus descendentes aqui na diáspora, você está dizendo que o problema atual, né, ele surge a partir da ausência de luta e de resistência dos seus antepassados, né? Então, quando você, por exemplo, é um candidato à presidência da República e você chega num programa de entrevistas e é questionado sobre cotas raciais, sobre reparação histórica, e você fala que não escraviza ninguém
e que o africano que se entregava para ser escravizado, você está negando ali uma história de revoltas escravas, de quilombos, né? E você está querendo silenciar todo um protagonismo negro que existiu ali durante mais de 3 séculos, né? Mais de 3 séculos. Então, onde houve escravidão, houve resistência. Resistência na África. A gente tem ali, por exemplo, as primeiras informações de um quilombo em São Tomé, no século XVI, paralelo às primeiras informações sobre Palmares, aqui no final do século XVI e início do século XVII, né? Então, por exemplo, desde dos primeiros africanos que chegaram no Brasil, a gente tem informações de quilombos, por exemplo, na região da Bahia. E para Palmares, você tem ali informações para a década de 1590. Né? Então, silenciar essas histórias é silenciar toda uma trajetória de luta, né, dos povos indígenas africanos aqui no Brasil, e que tem aí, né, um foco de bastante atual, né? Negar o passado para negar um futuro para essas populações. Muito bom. Então, aí nós estamos começando a entender o significado, né? Existe um historiador chamado Edgar de Decker, em que ele fala sempre que a história é a história dos vencedores, nunca a história dos vencidos, né? E a história dos vencedores oculta todo o conflito e dificuldade para impor a sua hegemonia, né? Eu queria, então, pegar e me dirigir a Érica. Érica, essa ocultação do patrimônio negro, como é que impacta os dias de hoje? Olha, acho que tem uma questão aí que já foi muito bem apontada. Quero agradecer também o convite. E já aproveitando o ensejo, tem uma questão que diz respeito à ideia de patrimônio, né? O que é patrimônio? Patrimônio é um conjunto de bens, direitos, acima de tudo, direitos numa ordem subjetiva, né? Numa ordem subjetiva. Isso, obviamente, tem um caráter que é econômico, tem um caráter de preservação e tem o caráter do âmbito privado e do âmbito público. Então, o que é patrimônio para um cidadão, para uma pessoa que acumula riquezas, que acumula aquilo, né, que construiu no decorrer da história, e o que isso significa do ponto de vista público, né, que é o patrimônio público, E aí a gente entra numa outra questão, que é da preservação. Que histórias se decide preservar? O que é preservado? Né? A quem é dado o direito, a que grupos é dado o direito de permanecer na história? Então, essa questão da ocultação do patrimônio negro está completamente ligada àquilo que se deseja preservar, à história que se deseja preservar. Então, a ocultação ela não é algo distante da realidade da história que foi construída sobre a população negra. Né? A história de apagamento, de silenciamento, como bem falou o professor, de colocar no lado subalterno da história, diz respeito ao tipo de preservação que se tem. Então, a gente tem um patrimônio, sim, preservado, um patrimônio no sentido público, mas que traz a história de quem se interessa. Então, te respondendo, como essa questão da ocultação do patrimônio na atualidade, ela é como sempre foi, preservando a história do opressor, dos algozes, que são considerados ainda hoje heróis, e apagando a história daquelas pessoas que foram oprimidas, que foram apagadas da participação da narrativa histórica, né, da centralidade da narrativa histórica. Ontem eu fiz uma atividade muito importante, assim, que eu achei muito interessante, que faz parte de um conjunto de entrevistas. Eu vou conversando com as pessoas na rua, de modo a aproximar a política das pessoas, etc. Como vai você? Eu preciso saber da sua vida. E eu estava na região do Largo 13, que é próxima à estátua do Borba Gato. E eu perguntei para as pessoas, oi, tudo bem? E eu apresentei a estátua para as pessoas, né, o monumento. E qual não foi a surpresa, né, algo que eu já tinha essa hipótese. Primeiro, que algumas pessoas nunca tinham visto. Elas moram estavam a poucos metros da estátua. Muitas delas moram nos grotões, assim, na periferia da Zona Sul, e acessam o centro, né, da periferia, que é o Largo 13, mas não chegam aí depois até o Borba Gato. Mas as pessoas que já viram, que já conhecem o Borba Gato, elas tinham uma ideia de que ele era um herói,
de que é uma pessoa importante, né? Todas as impressões em torno daquilo é exatamente isso que nós estamos falando do ponto de vista da preservação das histórias que nós queremos, né, contar para outras pessoas. Então, as pessoas não tinham dimensão de quem era o Borba Gato. Eu li a história, né, que ele fez fortuna escravizando, caçando indígenas e tal. E aí eu perguntei, você acha que ele merece uma homenagem desse tamanho? Uma homenagem? Está ali como patrimônio público, inclusive com seu dinheiro para ser preservado. Obviamente, a opinião das as pessoas mudaram sobre isso, né, olharam e viram o absurdo que era, mas esse é o resultado. O resultado que nós temos é uma história oficial, né, entre aspas, uma história contada por pessoas brancas, por dominadores, detentores da escrita, detentores, né, da ideia de saber histórico, detentores do poder econômico, detentores da cultura, e que disseram como essa história seria contada. Então, óbvio que o patrimônio indígena, preto, de mulheres e de todas as outras consideradas minorias políticas estão ofuscadas desse processo, né? Estão apagadas, invisibilizadas. Só que esse assunto não se encerra nos monumentos. Eu acho muito importante a gente dizer que, por exemplo, este debate, e não só esse debate, como o que está acontecendo com esses grupos, com a população preta, LGBTs, mulheres, essa história estava acontecendo, e essas histórias estão sendo contadas, inclusive em primeira pessoa. Então, há narrativas dissonantes, né? A história tem outros lados, há narrativas que centralizam esses povos, mas que não constam, que não encontram acesso dentro das vias institucionais para aparecerem, né, para serem visualizadas. Então, só para dizer que ele está ocultado, sim, mas ele não está ocultado para todas as pessoas, né? Essas narrativas, elas estão, a contranarrativa está acontecendo. Nós não estivemos em silêncio. Nós construímos Palmares, por exemplo, construímos os quilombos, entre outras histórias e narrativas, aí, exemplos materiais de nossa resistência, contando que, apesar da ocultação, nós não somos seres ocultos. Nós vamos chegar lá. Obrigado. Danilo, eu queria pedir para você uma ajuda. Quer dizer, se o Borba Gato não é tudo isso de herói e os bandeirantes não são esses heróis, o que eles são? O que eles fizeram? Excelente pergunta e vai muito ao encontro desse debate, né? Existe, né? E existiu durante os últimos, no mínimo os últimos 200 anos, né, de história aqui no Brasil, a produção de alguns mitos da história, né? E principalmente pensando numa história, numa memória para São Paulo, né? Talvez o principal mito construído é o mito dos bandeirantes, né? Tidos como desbravadores, heróis, né? Importantes para o desenvolvimento da colônia, para núcleos populacionais. Mas por trás desse mito dos bandeirantes, construído aí a partir já desde um trabalho dos institutos históricos, sobretudo o Instituto Histórico de São Paulo, né? Você tem por trás disso sujeitos históricos que foram responsáveis pela colonização de todo o território nacional, né? Então, os primeiros engenhos de açúcar no Nordeste, por exemplo, ali no século XVI, contavam com a presença de indígenas que estavam sendo escravizados e que foram capturados por bandeirantes, né? Então, além de toda, né, essas expedições que desencadeavam na captura de povos indígenas, né, para serem escravizados, né, você tem uma questão que está por trás desse mito do bandeirantismo, né, que é tido como esse grande responsável pelo desenvolvimento populacional do Brasil, mas você tem, além da questão da escravidão, a disseminação de vírus que vieram da Europa e que foram responsáveis por uma grande matança, um grande genocídio das populações indígenas aqui no Brasil, né? Então, os bandeirantes, eles são responsáveis aí pela morte, né, de milhões de povos indígenas, sobretudo na região litorânea, inicialmente, e depois, né, com as chamadas entradas e expedições dos bandeirantes, né? Então, os bandeirantes são sujeitos históricos responsáveis pela colonização portuguesa aqui no Brasil, consequentemente, né, o assassinato de milhões de indígenas, né? Para se ter uma ideia, a gente entende, né, que
chamar Borba Gato de genocida não é um anacronismo, como foi falado por uma historiadora famosa em rede nacional no último final de semana, né? A gente entende que já naquela época você tinha proibições, tanto do século XVI para o XVII, de escravização de povos indígenas, e você tem, a partir do Regimento Geral do Brasil, ainda no século XVI, com Tomé de Souza, uma lei que permitia a chamada Guerra Justa, que o governo colonial português permitindo que bandeirantes entrassem no território e escravizassem indígenas, né? Então você já tinha um debate ali que vai ao encontro, né, de chamar ou não Borba Gato de um genocida, que para historiadores e historiadoras negros, negras, indígenas, não passa de um sujeito que foi responsável por matar algumas milhares de pessoas há séculos atrás. Obrigado. Então vamos lá, Érica. Tem uma contribuição incrível, importantíssima da cultura negra, nesse sentido também do patrimônio negro, a cultura brasileira, né? Na música, na comida, no jeito de vestir, nas formas de sociabilidade, enfim, né? Essa cultura, ela expressa também diferenças, mas ela também é parte do brasileiro. Mais da metade dos brasileiros hoje são negros, né? Na demografia, né? Como é que você vê essa intolerância, por exemplo, com os terreiros de candomblé? A intelectualidade, né? Você falou da música, da culinária, e falando especificamente do candomblé, vamos dizer que isso é intelectualidade, né? O saber, os fazeres, eles não estão dissociados do pensar, não estão dissociados de uma noção de sociedade, de uma organização social e política. E o candomblé, eu digo que o candomblé é uma organização política, né? E a primeira organização política, uma das primeiras organizações políticas negras do Brasil, entendendo o candomblé como esse espaço de proteção do ponto de vista espiritual, mas também do fazer gastronômico, do vestuário e da medicina e de todo um conjunto de saberes. É óbvio que essa potência, né, de intelectualidade, né, de cosmovisão, de saber, de fazer, que preservava de uma forma muito legítima e, de certa forma, até genuína, sem ser idílica, né, mas genuína no sentido de preservar de forma muito próxima às matrizes africanas, isso traria uma resistência no decorrer da sua história, né? Desde a sua fundação no Brasil, à continuidade, à permanência no agora, né? Ao ponto do candomblé também ser uma umbanda, né? Transformar-se e aderir às formas do que é umbanda, criar-se aí uma outra possibilidade de exercer a espiritualidade. O fato é que esse conjunto de estigmas e de perseguição está atrelado, à pessoa, né? A imagem, a identidade, a construção social, né? E cultural e étnica da pessoa negra. Então, quando a Europa invade o continente africano, não vai apenas com força bélica, né? Idem nas Américas, vai com toda uma imposição cultural na qual aquilo que não é previsto nos ditames ocidentais, ou seja, a cultura judaico-cristã, a arte ocidental, enfim, no sentido da estética, enfim, e todos os outros, a própria língua, tudo aquilo que não pertencesse ou que não fosse daquele jeito, estava condicionado a uma marginalidade, né? A um lugar de periferia, a um lugar de visibilidade, a um lugar de extermínio. Então, o candomblé arca com esse ônus, né? O ônus da estigmatização, da potência, né, e da existência negra. A gente fala muito de resistência, da palavra resistência, mas a gente, na verdade, estamos falando de existências. Então, nossa exclusão é baseada na existência, no nosso existir, nos nossos fazeres, né, na forma a qual encontramos de traduzir a nossa experiência histórica, e traduzimos isso em matéria, na cultura brasileira, por exemplo, né? Nós fundamos a cultura brasileira a despeito de toda a opressão, mas tudo isso veio, né, essa existência foi construída a partir
da necessidade de resistir, porque havia algo que interrompia essa experiência da existência, que é, obviamente, todo o processo colonizador e a cultura ocidental europeia. Então, o que vivemos hoje, e os terreiros vivem hoje, no Brasil, é perseguição, obviamente, baseado nesse processo histórico. É muito importante, Silvio, a gente sempre falar deste agora calcadas numa historicidade. Nada nasceu agora, né? Nem o presidente genocida veio do agora, tampouco a perseguição, racismo, etc. E nesse momento, nós temos uma missão política e pedagógica de trazer e desvelar, né? Fazer uma comissão da verdade e revisionar a história para que as pessoas entendam que a perseguição que os candomblés passam, os xingamentos que as pessoas negras passam e os conjuntos de exclusões sistemáticas têm uma base e um fundamento históricos. Então, para pensar numa outra possibilidade de romper com esse ciclo de violência e de exclusão, precisamos olhar para a história para identificar, inclusive, quem são os causadores e como essa cultura de exclusão permanece até hoje. Eu vou fazer uma questão para os dois agora, né? Mas eu vou pedir que o Danilo comece com uma perspectiva mais histórica, né? Eu quero ouvir das práticas de resistência dos negros, né? Quer dizer, se houve essa imposição, também houve. Nós estávamos até conversando antes da nossa apresentação aqui, né, Danilo? Também houve manifestações de resistência, né? Eu queria que vocês contassem um pouco como é que se constituiu essa resistência no plano mais histórico e a Érica, com que grupos hoje estão se organizando para promover, né, a cultura negra e a resistência contra a discriminação, né? Danilo. Vou aproveitar o tema, né, do candomblé para trazer uma história que é daqui, de Alagoas, né? Atualmente eu estou morando aqui em Maceió, Alagoas, sou daqui, morei 10 anos em São Paulo, mas retornei faz 1 ano e meio para casa, né? Aqui, em 1912, você tem um episódio que é a invasão, destruição de todos os terreiros de candomblé aqui da capital, Maceió, e que nesse episódio, que é conhecido como Quebra de Xangô de 1912, você tem o assassinato de Tia Marcelina, né? Uma Ialorixá aqui bastante importante da época e que tem toda, né, uma importância para a nossa história. Então, esse episódio, que é um episódio de extermínio, né, foi protagonizado por uma Liga Civil Armada, liderada por um sujeito chamado Fernandes Lima. E esse Fernandes Lima, por exemplo, hoje é homenageado na principal avenida da capital, de Alagoas, né? Então, para quem chega em Maceió e para vir ver nossas praias, quase que obrigatoriamente tem que passar por essa avenida, né, vindo do aeroporto ou das BRs, que é a Avenida Fernandes Lima. Então, isso diz um pouco sobre essa tentativa de silenciar, né? Mas Fernandes Lima foi um assassino, né? Que em 1912 foi responsável aí por destruir alguns terreiros de candomblé aqui e assassinar uma mãe de santo. Então, nesse sentido, por exemplo, a gente desenvolveu aqui para a região o chamado Xangô Rezado Baixo, porque a gente não podia tocar tambor, porque se a gente tocasse o tambor, essa liga ia saber onde eles estavam. E aí, a continuação do Xangô Rezado Baixo, para não permitir esse som e descobrir onde eles estavam, é uma forma de resistir e de continuar, né, com a sua religião, sua religiosidade. Inclusive, algumas nações daqui foram para Paraíba, para Pernambuco, para fugir dessa repressão e para continuar, né? O maior exemplo é a nação Xambá, de Pernambuco, que era daqui, que fugiu por conta desse extermínio que tentaram perpetrar aqui em 1912. E aí, para responder de fato a pergunta, rapidamente, eu queria trazer dois quadros, duas obras de dois momentos diferentes da história. A primeira, você tem um quadro que foi muito famoso ali nos livros didáticos, que é a Libertação dos Escravos, do Pedro Américo, de 1889. Lá você tem uma liberdade sendo representada por uma mulher branca. Ao fundo você tem a princesa Isabel sentada
no trono e alguns escravizados sendo libertos, né? Ao lado de um anjo, um demônio, né? Negro ao chão, que estaria simbolizando a escravidão. Então, nesse quadro, o Pedro Américo está dizendo que a liberdade é uma dávida, foi um presente da princesa Isabel. Em contraponto a essa narrativa, que é uma narrativa que o movimento social negro brasileiro durante todo o século XX bateu, e é por isso que a gente é 20 de novembro e não 13 de maio, a gente pode trazer o Incômodo, do Sidney Amaral, de 2014, onde é um quadro que você tem no centro o candomblé, você tem mulheres, você tem a formação de quilombos, você tem os abolicionistas negros, né? A gente teve o Esgama, José do Patrocínio, a gente teve no pós-abolição o Dragão do Mar, ou a questão da revolta da Chibata com João Cândido, a gente no século XIX teve Luísa Marinho, a gente teve, né, Maria Firmina dos Reis. Então a gente tem toda uma história de resistência antes da abolição e depois no pós-abolição, né? Então, só para assim, rapidamente trazer alguns eventos do século XX, são eventos de resistência e que muitas vezes enfrentaram tentativas de silenciamento. Queria pontuar aqui a Frente Negra Brasileira nos anos 30, o Teatro Experimental do Negro no final dos anos 40. Quando se fala de resistência à ditadura civil-militar, a gente jamais pode negar a existência do Grupo Palmares, no Rio Grande do Sul, o ILEAE, em 1974, pleno governo Médici. Né? O ILEAE é uma resistência à ditadura civil-militar, além do Movimento Negro Unificado. Aqui em Alagoas, a gente teve a Associação Cultural Zumbi, em 1979. Então, a gente não pode, por exemplo, falar de redemocratização no Brasil sem falar o que foi o movimento social negro nos anos 80, o centenário da abolição, né, o debate em torno da Constituinte. Nos anos 90, a marcha dos 300 anos do Zumbi, em 1995, onde o movimento social negro, sem WhatsApp, sem internet, reúne milhares de pessoas em Brasília para entregar reivindicações ao então presidente da época, que iam culminar nos anos 2000, na assinatura no Brasil da Conferência de Durban, né, e depois as políticas de ações afirmativas, as leis de cotas, a Lei 10.639, que é atualizada pela 11.645, que fala do ensino de história e cultura brasileira e indígena, né, e sem mencionar que, na minha opinião, talvez seja o principal momento, né, da história do movimento social negro no século XXI, que foi em 2015, em pleno golpe, sendo gestado no Brasil, você ter a Marcha das Mulheres Negras em Brasília. Né? Então, a gente tem aí uma história de luta, de resistência com quilombos, revoltas e irmandades negras no século XVIII, XIX, bem como durante todo o século XX e no século XXI, a gente tem mostrado aí todo um protagonismo nas principais, né, os principais momentos históricos do nosso país. Muito bem, Érica, você quer continuar nesse sentido de trazer para os dias de hoje essa reflexão de como se organiza a resistência do negro, né? Inclusive, talvez seja importante você contar um pouco o que é o aparelho Luzia, né? Sim. Adorei esse panorama que o professor Danilo fez, muito importante. Gostei muito também da menção à Nação Xambá, que é o único exemplo, né? O único representante da Nação Xambá no Brasil, que fica em Olinda, no Portão do Gelo. Inclusive, salve a Mãe Bio, né, que enfim, foi uma figura importantíssima na preservação da Nação Xambá, e o Babalorixá Ivo, que recentemente recebeu o título de doutor honoris causa pela Universidade Federal de Pernambuco, é um lugar muito especial. Talvez o nosso primeiro quilombo urbano se chama Nação Xambá, o terreiro da Nação Xambá, em Olinda. O que eu tenho a dizer sobre a resistência negra, né? Sobre a permanência, né? da existência negra no decorrer da história. A Beatriz Nascimento tem um texto muito importante, né? Que ela fala sobre os quilombos porque a gente fala muito de quilombo, né? Nós, pessoas pretas, olhamos para esse lugar como uma fonte inesgotável do ponto de vista civilizatório, né? Do ponto de vista, eu digo que é o nosso único real e verdadeiro governo se chama Nação Palmares. E a Beatriz Nascimento, ela fala dos quilombos em Angola, antes, né, da escravização. Ela fala deles como do quilombo, desse termo quilombo,
como um processo, inclusive, ritualístico. E quando isso atravessa o Atlântico, a coroa portuguesa analisava as pessoas negras, né? Quando via 3 ou 4 pessoas negras reunidas, eles já chamavam isso de quilombo. Acho isso muito interessante, né? Até isso se materializar nesses quilombos que a gente conhece, nesses territórios físicos, né? De fuga e de criação de um processo, né? Independente da independência em relação à colonização e à coroa, né? Ao império. A gente entendeu que esse termo ele transcende, né? Baseado inclusive nessa ideia de que 3 ou 4 pretos juntos já é um quilombo. Então, um corpo negro vivo é o maior exemplo da resistência. Um corpo negro vivo, em 2021, é o exemplo da resistência e da nossa permanência. Porque, inclusive, nós tivemos uma política de embranquecimento. Né? A política genocida também estava calcada no embranquecimento e na miscigenação compulsória. Logo, esses corpos pretos vivos na atualidade, eles já são o exemplo máximo disso. Né? Para além disso que a gente encontra no registro da cultura, né? De termos fundado a cultura brasileira a despeito de toda opressão. Quero só fazer um adendo, acho que o professor Danilo foi muito pontual aí descrevendo as instituições e movimentos. Quero fazer também acentuar a importância da experiência cultural, né? da preservação da cultura, desses lugares que, embora não estivessem nos registros formais das organizações políticas, como, por exemplo, o candomblé, o maracatu, o samba, né, os maculelês, todos os grupos culturais que produziam música, que produziam, enfim, fazeres, etc. e tal, eles também são organizações políticas que estavam ajudando e apoiando a manutenção e construindo a confabulação de tudo isso que alçou e chegou ao lugar da intelectualidade dita formal e da institucionalidade. Repito, porque nós não somos seres, né, recortados e traduzidos de forma cartesiana. Somos seres múltiplos, de subjetividades múltiplas e que são somos substanciados por todas essas materialidades e imaterialidades também. Então, a gente se faz presente nisso. Então, tem esse registro que é histórico, que constam nos registros institucionais, mas há outros tão importantes quanto que diz respeito, né, à nossa preservação em outra, que deu substância à preservação e à potencialização da nossa discussão política em outros níveis. A Parelha Luzia faz parte disso, dessa linearidade, né, dessa continuidade histórica. Quando me perguntam quando a Parelha Luzia foi fundada, eu falo desde o primeiro navio. Eu digo, a Parelha Luzia é um erro do ponto de vista das humanidades, mas é um acerto do ponto de como as humanidades organizaram sua associabilidade. Então, resistir não é algo bom, nem poético, nem bonito, nem deveria estar no nosso catálogo a resistência, mas é uma necessidade pela sobrevivência. Então, a Parelha Luzia é fruto absolutamente de tudo isso. Do teatro experimental do negro, dos maracatus, dos maculelês, da conferência do negro, enfim, de absolutamente tudo, do Haiti, né? Da República Haitiana, é filha de absolutamente todo esse processo histórico. E ela se autodenomina, né? Ela é um quilombo urbano, entendendo o quilombo para além do território físico, mas sim esse conjunto de relações que estão organizadas e conscientes do seu papel político no mundo. Então, materialmente, ela constrói arte, constrói cultura e constrói política em diversas linguagens e, obviamente, a intelectualidade formal, entre muitas aspas, não está dissociada disso, porque se trabalha numa noção de cosmovisão. Então, as artes, ela está completamente ligada à medicina, à arquitetura, à história, à economia, e etc, etc, etc. Então, tudo isso acontece lá. Esses grupos, essas discussões acontecem, essas apresentações artísticas, isso que não é contabilizar, que não é possível de contabilizar, que é a sociabilidade e uma outra dimensão tão importante quanto que é o debate emergente em torno da questão de gênero, que também precisa ser resgatado segundo os princípios não ocidentais.
Então, assim, a parelholosia é um quilombo urbano parido por uma mulher sem ventre, uma travesti. Isso é muito importante. E isso diz muito também sobre como a disposição, a vanguarda da população negra e dos movimentos negros organizados em relação a discussões que, na verdade, não deveríamos ter sido obrigadas a pensar, mas que pensamos uma vez que isso se tornou uma interrupção para a nossa sobrevivência. Então, assim, resistência negra é exatamente isso, encontrar soluções para os problemas construídos pela branquitude. Então, é isso que nós estamos oferecendo. A cultura brasileira, resposta e formas de desatar o nó das violências, então romper com as violências sistêmicas, com um ciclo de desigualdades, porque no final das contas, esse papo muito político e muito culturalista, nós estamos falando sobre romper com as desigualdades. Nós estamos reivindicando nossa negritude em relação a uma branquitude hegemônica e violenta. Nós só estamos reivindicando isso, é sobre nós, mas para a emancipação coletiva. Nós estamos falando, somos pretas e fomos construídas a partir de uma história de violência, de opressão e de empobrecimento, que é um problema da sociedade. Né, que se torna um problema da sociedade, porque esse empobrecimento volta, é devolvido de diversas formas, inclusive em formas de outras violências. E nós estamos dando respostas de modo a resolver isso. Repito, é sobre nós, mas para a emancipação coletiva. Resistência negra, né, o processo de resistência negra é único e simplesmente, né, um desatar dos nós. É propor um marco civilizatório diferente, um novo marco civilizatório. Então, acho que é muito importante, porque não está nas caixas, né, da cultura, daquilo que a gente vê materialmente enquanto experiência cultural e artística, e dos fazeres, do alimento, a gente precisa transcender isso. E aí, numa política bem dura, bem institucional, eu não quero reivindicar só o Ministério da Igualdade Racial, eu quero uma Casa Civil. A gente precisa falar de economia, a gente precisa falar de infraestrutura, a gente precisa falar de planejamento. Então, assim, é sobre isso, entende? É contra a violência sistêmica, proposições antissistêmicas. Muito bom. Danilo, eu vou trazer uma informação que veio de uma pesquisa sobre o DNA brasileiro, né? O DNA brasileiro, nessa pesquisa, é identificado como tendo origem 36% proveniente dos negros, 32%, acho, proveniente dos povos indígenas e 12% provenientes dos europeus, né? Uma leitura dessas proporções pode permitir interpretar, né, que o brasileiro foi fruto do estupro dos europeus sobre essas populações indígenas e negras. É isso mesmo? É importante a gente também se atentar a alguns números no que tange ao tráfico atlântico, né? Então, o Brasil, ainda, além de ser o último país a abolir a escravidão, então, por exemplo, se a gente for comparar a abolição da escravidão no Haiti em 1794, se não me engano, para a abolição da escravidão no Brasil em 1888, quase um século, né, de diferença entre uma abolição e outra. E o Brasil, ao lado de Cuba, vai ser aí o último país a abolir a escravidão. Cuba é 86, Brasil 1888, né? Então, o que é importante nesse dado? A longevidade do escravismo, né? Então, a gente tem escravidão africana desde o século XVI e a gente vai ter, né, o tráfico atlântico atuando durante 3 séculos, né, mais ou menos de 1550 até 1850. Então, são 3 séculos de tráfico atlântico, sem levar em consideração os anos posteriores a 1850, onde você tem um tráfico ilegal, que era proibido, e principalmente ali entre Alagoas e Pernambuco, você tinha uma entrada de navios negreiros de forma ilegal, né? E esses traficantes, a maioria deles se enriqueceram, e eles faziam parte do poder político brasileiro, né? Então, por exemplo, figuras ilustres como o Visconde do Sinibu, é um cara que atuou pela manutenção da escravidão até o final. O autor da Senhora, do Guarani, José Alencar, né, que é conhecido como um escritor, ele foi um político brasileiro que foi defensor pela manutenção da escravidão até onde pudesse, né? Inclusive, você vai ter políticos que
defendiam que a escravidão só podia acabar em 1930, 42 anos depois de 1888, para ver como que a política do Império Brasileiro, ali após 1822, com a independência, atuou em prol dessa manutenção. E aí, em dimensões de números, nunca antes de 1800 entrou tanto africano no Brasil para ser escravizado, como entre 1800 e 1850. É na época onde você vai ter muito Iorubá, os malês vindo para cá, sobretudo para a Bahia, né? Então é o período onde mais tem entrada de africanos. Então, em número, a gente vai ter dos 11, 12 milhões, mais ou menos as cifras que a gente tem hoje, de africanos que foram colocados em navios negreiros e para serem escravizados e que chegaram nas Américas e no Caribe, 40% desse número veio para o Brasil. O Brasil foi o maior importador de africanos e africanas para serem escravizados da história, né? Sem contar os navios negreiros que foram tomados por africanos e se revoltaram, né? Os naufrágios, e quando você tinha algum, por exemplo, pós 1850, como algum navio da Marinha Britânica estava chegando perto, você tinha africanos e africanas sendo jogados ao mar para a morte, né? Então, em números, né, explica-se um pouco de por que a população brasileira majoritariamente é uma população negra, né? E aí, sem contar com os nossos irmãos indígenas aí que também foram escravizados não só no século XVI, né? Então, por exemplo, no século XVIII, para o norte do país, indígena e africano, em números, era quase a mesma coisa. Então, de fato, o Brasil é fruto de toda essa história violenta contra corpos indígenas e africanos, né? Como diz o M.C. Zé no seu discurso sobre o colonialismo, né? O europeu foi o responsável pela maior pilha de cadáveres da história. E que em todo o europeu habitava um Hitler. Érica, conta para nós um pouco como está sendo a organização do movimento negro hoje em dia. Tem grupos de jovens que se articulam, tem coisas ocorrendo nas periferias. Você anda por aí todo. Conta para a gente um pouco como é que você vê esse nível e as formas de organização do movimento negro hoje. Eu olho com muito otimismo, obviamente, com muita esperança. Eu tenho certeza que aquilo que foi tão bem tecido, né, com a construção do próprio movimento negro, no sentido institucional, enquanto organização, né, formal, isso deu muitos frutos, né? Isso deu muito resultado. E de modo que a gente precisa, inclusive, colocar no plural esse nome, movimento negro, e dizer que são movimentos negros, que são diversos, que têm multiplicidade e que têm pautas e... Um caminhão passou aqui. Tem pautas e reivindicações que são em diversas ordens, porque, obviamente, não haveria possibilidade, como eu falei anteriormente, de se contrapor a violências sistêmicas, sem pensar de forma ampla e também, né, contra-sistêmica, no sentido de, né, se opor ao sistema, mas também pensar de forma multidisciplinar, né, de uma maneira ampla, olhando para toda a lógica, para todo o biopoder e se opondo a ele, né? Pensando em estratégias de sobrevivência, pensando em estratégias, em proposições, né? Contra não, para solucionar esses problemas. Então, eu vejo os movimentos negros em profunda atuação, eles são diversos, obviamente, eles têm uma pujança e eles têm uma matriz, né, no sentido, não matriz, mas eles têm uma fonte muito poderosa que está centrada nas mulheres negras, né? Essa luta, ela é matrilinear, né? Ela é das mulheres e, sem dúvida, deu origem a tudo isso que a gente tem visto hoje, né? Que a gente tem visto enquanto processos de luta, de jovens, como é a consequência disso, dessas mulheres. Obviamente, essas mulheres têm filhos, então esses jovens também estão reivindicando isso, também a luta sobre o genocídio da juventude negra e periférica, então tem grupos que diz respeito totalmente aos jovens, então você tem, enfim, que
discutem política de drogas, que discutem o encarceramento, que discute a questão da moradia, enfim, saúde, quilombo da saúde, enfim. A gente tem aí um amplo movimento, né? São movimentos. E vale a pena mencionar, sem dúvida, uma das organizações que eu considero hoje, né, no sentido político mais estricto, né, no sentido, né, nesse sentido mais tradicional do que é a política, né, da luta política, citar a Coalizão Negra por Direitos, que é um grupo que corresponde diretamente a essa transdisciplinaridade, que corresponde a essa multiplicidade de agendas e enfim, de reivindicações históricas da população negra. A Coalizão Negra está à frente disso, isso é muito importante, porque precisamos, sim, garantir que haja não é uma questão de por ser uníssonas, mas precisamos garantir uma agenda em comum, né? Precisamos, é importante que essas agendas múltiplas, elas se organizem e construam um projeto político, né? uma pauta política para levar, obviamente, a quem se deve, no sentido dos governos e etc. e tal, de quem está na institucionalidade. Então, assim, o que eu vejo, finalizando, o que eu vejo dessas movimentações negras, eu vejo muita pungência, eu vejo muito futuro, eu vejo um grupo de pessoas pretas também que não estão formalmente organizadas no sentido de grupos de estudantes ou grupo de mulheres, etc. Não estão organizadas no sentido de grupos, né, formais, mas que estão compartilhando dessas mesmas discussões de forma independente. E aí vale citar, obviamente, o papel das redes sociais, não das redes sociais, mas desses jovens, dessas pessoas, utilizando a ferramenta das redes sociais para fazer com que esses discursos se materializem. É um rizoma isso, na verdade é um mangue, entendeu? Não é uma árvore assim que... Às vezes a gente pensa sobre crescimento, a gente olha sempre para as árvores, né? Que é uma metáfora muito bonita, né? A raiz que cresce, etc. E tem uma copa, mas isso daqui não é uma árvore, é um mangue, é um outro tipo de árvore. A gente não sabe onde começa nem onde termina. E disso, obviamente, há de emergir, tem que emergir, né? Um futuro diferente. Ótimo. Gente, você sabe, o papo está muito bom, nós estamos quase chegando ao final, foi rápido, né? Eu queria, então, pedir a cada um de vocês, usando 2 minutos, né, que nos diga, assim, qual é a agenda que hoje é importante e defender o quê? Você quer começar, Érica? Nossa, 2 minutos? 2 minutos. Nossa, a gente está falando de história, historicidade, muitos séculos. Difícil resumir numa agenda, né? Mas eu vou tentar sendo bem essencialista, né? E aí eu acho que o essencialismo, neste caso, ele é primordial, mas não deve resumir as necessidades da população negra. A nossa agenda principal é a vida, é viver, é permanecermos vivas, é não sermos interrompidas enquanto crianças, enquanto jovens, por sermos pretas, pessoas empobrecidas nas periferias desse país. Então, a luta essencial é contra o genocídio, essencial, primordial, primeira, porque nós precisamos viver, inclusive, para estarmos de pé e reivindicar comida, e reivindicar trabalho, e reivindicar outras coisas. Digo essa agenda como agenda principal e essencial, porque a vida é essencial, né? E sem a vida não existe negritude, não existe absolutamente nada, mas não quero que entenda-se isso como um fim ou como uma resolução de um problema que é muito mais profundo. Nós exigimos, nós queremos, exigimos reparação, a reintegração de posse de todos os bens materiais e imateriais que nos foram saqueados. E isso não significa tirar de ninguém, né? Significa uma devolução, um processo de reparação importantíssimo para o equilíbrio e a saúde da sociedade, das sociedades. Então, a agenda principal, essencial, é a vida, mas não se encerra aí. Nós exigimos, né, trabalho, renda, e não os subtrabalhos como sempre nos foram colocados. Nós estamos aqui
para escrever essa história, como sempre escrevemos, em primeira pessoa, e disputar, obviamente, que devemos estar nos espaços de tomada de decisão, não só por uma questão de reparação, mas porque nós temos a habilidade, desenvolvemos habilidades e temos uma capacidade grandíssima de resolver problemas que a branquitude hegemônica, que sempre esteve no poder até hoje, nunca teve condições de resolver. Muito obrigado. Danilo. Concordo totalmente com a Érica, né? Primeiro a gente precisa se manter vivo e lutar contra qualquer tipo de retrocesso, né? E aí, nesse sentido de combater o retrocesso e também, né, de não ceder ao que já foi conquistado, é interessante a gente chamar a atenção que tem a ver com esse combate ao racismo que estrutura a nossa sociedade, né? Que no ano que vem, 2022, a Lei de Cotas de 2012 completa 10 anos e passa por uma reavaliação. Então, nesse sentido, é muito importante a gente, e nacionalmente essa articulação já tem sido feita, né, por defesa da Lei de Cotas para estudantes nas universidades federais, institutos federais. Em 2014, a gente também tem a Lei de Cotas para concursos públicos e que muitos dos estados e municípios ainda não aderem em seus concursos públicos estaduais e municipais, né? E, nesse sentido, combater, né, qualquer tipo, né, de ataque às políticas de ações afirmativas é uma das agendas importantes aí para 2022, por exemplo, né? Essa pauta vai ser passada pelas instâncias aí em Brasília, então tem todo um relatórios sendo preparados nacionalmente. E é importante a gente dizer que a Lei de Cotas ela permite a questão do acesso, mas para além do acesso e do ingresso de estudantes negros, negras, indígenas nas universidades, é importante a gente lutar pela permanência, pela assistência estudantil. E com cortes que a educação vem sofrendo nos últimos anos, né, essa política de permanência, de assistência estudantil, ela tem chegado diretamente a estudantes indígenas, quilombolas, né, que estão perdendo suas bolsas, e sem as bolsas e sem assistência estudantil é muito difícil, né? Por exemplo, tem cursos de medicina no Brasil que cerca de 30% dos estudantes negros e negras que entram não conseguem concluir o curso por conta de falta dessa assistência estudantil. Então, uma das várias agendas que a gente tem, eu gostaria de chamar a atenção para a proximidade aí da avaliação dos 10 anos da Lei de Cotas, que é uma pauta de extrema importância e uma conquista histórica, né, dos movimentos sociais no Brasil, sobretudo negro e indígena. Muito bom. Gente, eu quero agradecer muito a Érica Malunguinho e ao Danilo Luiz Marques pelo importante papo que nós tivemos, instrutivo, analítico e que ajuda a esclarecer a ocultação do patrimônio negro na história. Quer dizer, quero agradecer vocês e quero agradecer também a você que nos assiste e dizer que semana que vem tem mais. Obrigado.